Ok, gravando a partir de agora. Bem-vindos, pessoal de análise de investimentos. Vamos ao que interessa. Essa nossa primeira parte é a revisão de matemática financeira ou economia financeira, como queiram. Para quem já fez a economia financeira com o Teles, nessa primeira parte não tem problema, não vai ter dificuldade. E tem gente aqui querendo entrar com o e-mail não do Onemate, daí eu tenho que permitir aqui. Ok. Ok, Luiz, da próxima vez tenta entrar com o e-mail da Onemate, que você se matriculou lá, tá certo? O que eu ia falando? Vocês viram que eu postei algumas atividades que eram para ter sido entregues até ontem. Alguns me responderam. Tem lá a atividade que eu chamo de 00, porque foi uma que eu postei antes do início das aulas, uma semana antes, então essa não conta, mas como eu comentei no vídeo de apresentação da segunda-feira, para quem respondeu, pode ter lá um plus lá na média final, no final desse módulo. E dos que responderam a atividade 1 e a atividade 2, até ontem, até agora são 12, só 12, de 60 matriculados. No grupo que foi criado no WhatsApp, tem 28 inscritos, de 60, para todo mundo. Eu mandei no grupo do WhatsApp ontem o link, mandei pelo e-mail para todo mundo, para os 60 matriculados, e participando efetivamente agora são 12. Então, não sei o que acontece. Mas, enfim, eu acredito que muita gente se matricula para não perder vínculo, enfim, e prefere assistir a disciplina presencialmente. Mas, então, para quem está participando, vamos lá. Hoje, pela manhã, eu postei já lá no SIGA um arquivo com as respostas da atividade 00, 01 e 02, essas que já foram, que o prazo foi até ontem. E nós vamos discutir elas, eu vou esclarecer. Eu recebi algumas respostas, algumas certas, outras não. Não se preocupem em acertar. O objetivo é que vocês tentem fazer e depois eu mando a resolução e vocês descubram aonde erraram e por que erraram, principalmente. Tá ok? E também postei hoje pela manhã a atividade número 3, que vocês têm que me enviar até a quinta-feira da semana que vem. Por que na quinta? Porque aí dá tempo de eu corrigir as respostas que receber e comentar na sexta. Mas para quem dos 48 que não mandaram até agora vão ganhar 0 nessas atividades, se não mandaram até agora, não adianta mandar mais, porque agora a resolução já está lá. Seria só dar trabalho para os 48 que não responderam até agora e trabalho para mim dar uma olhada naquilo lá. Então, infelizmente, o cavalo encilhado passou, deixou de ter uma oportunidade, que são questões bem facizinhas, de, como eu comentei lá no vídeo de introdução, a nota final de vocês vai ser com base nas notas dessas atividades, tarefas, de várias tarefas que eu vou passar, e mais ou menos 2 ou 3 atividades um pouco mais complexas que eu for passando. Então, quem não respondeu, perdeu a chance de já alavancar um pouco ou ter uma boa nota. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Antes eu... Oi, pode falar. Assim, essa atividade 1 e 2 que o senhor mandou não tinha data de entrega. Tipo, eu não acompanhei desde segunda-feira, então eu não sabia que era para entregar. Como não tinha a data de entrega, eu meio que achei, tipo, não fazendo mais. Se o senhor puder estar colocando data de entrega, para a gente
saber mais ou menos até quando entregar, porque a 1 e 2 não tem data de entrega, pelo que eu vi no Instagram. Bem lembrado. Falha minha, de fato, bem lembrado. Depois que eu enviei, e ontem à noite, olhando as atividades, as que eu enviei, de fato, não tem prazo. Mas a de hoje de manhã, e eu me deparei com esse erro meu, isso foi falha minha mesmo, eu coloquei lá em vermelho, entregar até o dia, quinta-feira da semana que vem, eu acho que 18, isso. E como essa eu não coloquei, eu também não vou penalizar quem não mandou até agora, tá bom? Mas eu acho que eu devo ter mandado um e-mail pedindo para enviar até ontem, na quinta-feira. Mas, eventualmente, alguém não viu esse e-mail. Professor, você avisou no grupo também que tinha que enviar. Pois é, mas, de fato, como lá não estava estipulado um prazo, foi mais falha minha do que de vocês, eventualmente. Então, portanto, não se sintam penalizados. Mas fiquem à vontade, como as resoluções, para mim, interessa mais é o aprendizado de vocês, a compreensão de vocês, tá? E eu vou perceber, com o andar da carruagem, se vocês estão absorvendo o conteúdo, com as próximas que vocês vão me enviar, tá? Essas duas tarefas iniciais, como eu não estipulei prazo, eu assumo que foi falha minha mesmo, tá? Então, não seria justo penalizar vocês. Mas, mesmo em não tendo enviado, eventualmente vai lá e olha, mesmo você vendo a resolução no arquivo que eu disponibilizei lá no SIGA hoje, você vai ver, é assim que você faz, eventualmente você não vai entender como que eu cheguei naquele resultado. Então, não fique com a dúvida, me questione, ou aos colegas. A outra sugestão que eu queria dar para vocês, eu percebi que eu recebi algumas respostas, não todas, lógico, mas uma e outra resposta, arquivo de retorno lá no e-mail institucional, com as respostas da atividade do 1 e a 2, que a resposta estava certa, mas os passos para chegar à resposta era uma ginástica que a pessoa fazia com entradas na HP que, eventualmente, com 4 entradas para chegar no resultado. E aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando eu vejo, assim, esses procedimentos, eu nem olho, eu nem tento replicar os passos na HP, porque eu já sei que está errado. Então, eventualmente, a pessoa recebeu a resposta de um colega e colocou a resposta certa, mas não recebeu os passos. E aí fez lá algumas artimanhas, uma ginástica meio complicada. Não tem problema isso, gente. Não tem problema vocês trocarem ideias. Aliás, eu sugiro, crie um outro grupo de WhatsApp dessa disciplina, e sem o professor, só para vocês trocarem ideias, porque é muito útil e me ajuda em muito, se algum colega sabe a questão, sabe resolver, que passe para os demais. Porque notem, gente, nós temos aí 6 semanas, 6 encontros de 1 hora, é impossível eu atender, esclarecer para todo mundo individualmente, de repente. Então, para quem entendeu uma questão, sabe como fazer, está certo assim, troquem ideias entre vocês, não tem problema nenhum, gente. Aliás, vocês vão estar contribuindo com o processo. O objetivo é que, no final, todos compreendam como que se calcula aí o básico do básico, principalmente nessa parte introdutória, que é calcular valor presente, valor futuro, taxa de juros embutidas em parcelas, valores de parcelas. Como eu comentei no vídeo, isso não é importante só para a formação profissional de vocês. Isso aí vai ser muito importante para a vida de vocês. Né? Vocês, eventualmente, vocês vão comprar coisas a prazo no futuro, ou um parente seu, ou um amigo seu, e é importante conhecer isso, o impacto das taxas de juros embutidas em parcelas. Aliás, nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco, quando eu apresentar as resoluções das tarefas que eu enviei até agora. Tá bom?
Então, por favor, não precisam me enganar enviando a resposta correta, mas não sabendo como resolver, só para obter uma boa nota, uma boa avaliação na disciplina, gente. Vocês me enganando, eu não vou ser prejudicado em nada. O meu temor é que vocês prejudiquem a vocês mesmos. Eu não gostaria que vocês só... eu estou interessado na nota. Eu gostaria que vocês ficassem mais, focassem mais na compreensão do conteúdo. Aí eu vou ficar satisfeito. Tá bom? Alguém mais? Gente, podem falar, por favor, porque eu não gosto de ficar falando sozinho aqui, nós temos 1 hora. Oi, Mônica, não tem nada para falar? Marcos, Marto, Maria Clara. Alguém já viu a tarefa 3 que eu... Opa, e aí, professor? Alguém já viu a tarefa 3 que eu postei hoje de manhã? Não, né? Sim, eu vi. Sim, estou olhando agora. Vocês vão ver que ela é relacionada à área da saúde, né? Não à economia. É uma realidade que eu adaptei à nossa realidade atual, né? Aliás, é uma situação que eu adaptei à nossa realidade, que infelizmente hoje é de pandemia. Mas lá nas observações lá embaixo, porque nós temos, eu vi que tem matriculados aqui, Maria Clara está presente. Maria Clara foi bolsista daquele nosso projeto, financiado pelo Ministério da Saúde, que nós fizemos em 2019. Então, sim, notem, economistas desenvolvendo projetos na área da saúde. Então, a questão não está fora do foco da nossa disciplina. Mas ela está lá, vocês podem, divirtam-se até a semana que vem. Semana que vem a gente discute ela, a tarefa 3. As outras 2 eu vou apresentar agora, as resoluções que já estão lá disponíveis para vocês. Por favor, refaçam os cálculos que vocês fizeram, olhem os passos que eu coloquei nas resoluções. De novo, eventualmente permanecerão dúvidas. Jamais fiquem com a dúvida, tá bom? Antes de passar para esse arquivo das resoluções, eu vou compartilhar com vocês um material que eu postei, eu acho que na quarta-feira, terça ou quarta, eu avisei vocês. Eu vou, como é que eu faço? Vou compartilhar aqui. E agora não está disponível, só um pouquinho. A tal da tecnologia, né? Compartilhar. Esse material são 5 slides. O primeiro slide aqui, estão vendo? Avaliação e análise de investimento, em amarelo, 4 situações cotidianas. Por favor, deem um feedback em áudio, em voz, porque eu não consigo ver agora a sala. Tá sim, professor, tá aparecendo. Pelo menos para mim tá. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Lá na sala. Na sala. Visível, professor. Tá, ok. Então, eu agora não estou vendo a sala, mas eu vou passar. Eu mandei esses 4, porque, dadas as tarefas que eu enviei, eu imaginei que talvez vocês tivessem, dadas as respostas que eu recebi, eu não passei, ou lá naquele meu primeiro slide, não está detalhadamente essa questão de valor presente, valor futuro, cálculo de parcelas e cálculo das taxas de juros embutidas. Então, eu coloquei aqui, nesse slide, eu preparei ele, não sei quando aí, mas eu acho que eu devo ter postado na quarta-feira. Eu coloquei 4 situações que nos acometem ao longo da nossa vida, no dia a dia, envolvendo taxas de juros, etc. e tal. Preferencialmente, se vocês tiverem sempre uma HP ao alcance, vocês não vão ter dificuldades. Essas 4 situações
que eu coloquei nesses slides, né, na verdade, nesses 4 slides, que o primeiro é cabeçalho, elas são as mais comuns que acontecem no nosso dia a dia, não significa que não existam outras situações. Então, a primeira situação, né, você conhece o valor da prestação e só não sabe quanto que é o valor futuro, quanto que você vai ter pago quando terminar de pagar essas prestações. Então, eu coloco um exemplo aí. O exemplo que eu coloquei aqui da sua formatura, por exemplo. Você estima que daqui a 1 ano e meio, ou seja, daqui a 18 meses, eu vou conseguir, eu vou me formar. Então, e eu consigo hoje, dada a minha renda, ou mesada, enfim, guardar R$ 300 por mês. E no final do curso eu quero fazer uma festa. Como é que eu posso, se o meu banco diz que existe um fundo de renda fixa lá que rende 1,15 ao mês, quanto que eu terei de dinheiro lá no dia da minha formatura? Então, eu coloquei aqui a fórmula original de como que se calcula o valor do futuro, dado que você sabe o valor das parcelas, resolvi na fórmula e também coloquei lá embaixo, resolvi na HP. Pode notar que o valor dá o mesmo. A HP hoje, antigamente, você precisava comprar HP mesmo. Eu tenho uma HP. Mas hoje vocês conseguem baixar, via lojas de aplicativos, baixar no celular. Algumas versões de HP gratuitas, tá? Só tem algumas versões, ou a maioria das versões de HP em celular gratuitas, elas não executam todas as funções, as rotinas disponíveis na HP mesmo, tá? Principalmente naquela segunda parte que nós vamos ver, calcular VPL, calcular TIR, etc. Nessas versões, em algumas, eu acredito que em todas as gratuitas, ela não permite fazer isso. Então, sempre sim, é um bom investimento você comprar uma HP. E eu queria chamar a atenção nessa situação 1, olhem só a anotação que eu sigo quando eu coloco lá, resolver na HP. Eu sei que, dependendo dos livros de matemática financeira ou de análise de investimento que vocês consultarem, a anotação dos autores é diferente. A maioria deles usa aquela anotação vertical. Do lado esquerdo, você coloca ou descreve as entradas que você vai dar na HP, e do lado direito, o que aparece no visor da HP. Eu acho muito mais simples, eu adotei uma anotação própria, eu não vi isso aí em livro nenhum, que eu acho muito mais simples você replicar o cabeçalho da HP, notem aí que essa listra branca aqui, ó, primeiro você tem lá na HP, não sei se vocês conseguem ver HP aqui, você tem o N, que indica o número de períodos, o I minúsculo, aliás, esse N era para ser maiúsculo, o I que indica a taxa de juros, o PV, que é present value, valor presente, PMT, que significa payment em inglês, ou o valor das parcelas, e o FV, future value, valor futuro. Então, notem, a HP, para esses cálculos básicos, ela exige 3 entradas só, e não 4. Notem que o valor presente aqui, nessa questão, nesse exemplo, nessa situação, eu não dou entrada nenhuma no PV. Nessa matemática financeira básica da HP, você entra com 3 entradas e tem uma resposta da HP, que é o que eu coloco aqui em amarelo, para indicar, ó, o que está em amarelo é o valor que eu fui buscar. Então, note, se você, durante 18 meses, depositar naquele fundo R$300, que remunera a uma taxa de 1,15, o seu valor futuro, ou seja, lá no final, no dia da sua formatura, você vai ter R$ 5.961,67 disponíveis para a festa. Dá para fazer uma boa festa.
tá? Eu vou fazer rapidamente aqui, eu não coloquei, 18 parcelas vezes R$ 300, se você guardasse no colchão os R$ 300 todo mês, ou num cofre na sua casa, no dia da formatura você teria R$ 5.400. Aplicando a um fundo que rende mensalmente 1,15, você teria R$ 461 a mais. O que é esses R$ 461? É o rendimento da sua aplicação, juros sobre juros, mensalmente, durante 18 meses. Ok? Na segunda situação, você conhece o valor futuro e deseja saber, calcular o valor das parcelas, quanto que eu tenho que pagar por mês, na forma de parcelas. Esqueci de comentar, essas situações aí, elas são com base no modelo Price, lá, que significam parcelas iguais e simultâneas ao longo de períodos iguais também. Se for mensal, é mensal, se for anual, é anual. E aí também coloquei um exemplo ali, resolvi pelas fórmulas e também resolvi dando um exemplo para vocês de como se resolve uma situação dessa, calcular o valor de um bem, o valor futuro, calcular o valor das parcelas ao longo de N meses. Também está aí bonitinho descrito. Se vocês se concentrarem um pouco e analisarem isso, e, portanto, repliquem isso, façam num rascunho, e daí mudem os valores. Por exemplo, o valor do bem aqui, que eu acho que era uma moto, né? De R$ 5.000. Mas se eu quisesse comprar, nessas condições, uma moto de R$ 8.000, quanto que eu teria que pagar? Se puderem colocar isso numa planilha de Excel, fica melhor ainda. Mas, se não puderem colocar em Excel, façam à mão, façam em rascunho e pratiquem, gente, pratiquem. Quanto mais vocês praticarem, mais repetirem, mais vocês vão pegando a essência da coisa. E daí vocês vão ver no final que tudo isso aí são questões muito simples. Mas eu sugiro essas 4 situações, guardem elas em algum lugar, porque vira e mexe na vida de vocês, vocês vão precisar resolver uma situação dessa. A terceira situação, você conhece o valor das parcelas, mas se fosse para pagar à vista, você quer calcular o valor presente. Então, eu também dei um exemplo aí, calculei pela fórmula. Por que pelas fórmulas? Porque você precisa saber de onde saiu aquele resultado que a HP te apresenta. Você não é obrigado a acreditar numa máquina. Como que a HP me apresenta um resultado desse? Aqui tem um errinho lá no HP, porque eu botei as duas em amarelo, deixa eu ver. Na verdade, a parcela aí não deveria estar em amarelo, deveria estar em branco. O que você vai buscar é o valor presente, tá? Errinho meu. Então, são situações muito comuns. Você tem uma proposta lá de uma garagem, você dá tanto de entrada num carro, paga tantas parcelas de tanto, o juro embutido é tanto, e você quer saber, então o carro me custaria tanto. Nesse caso aqui, no último quadrinho à esquerda, embaixo, o carro parcelado custaria 26 mil. Se fosse pagar à vista, você tem que tirar os juros de R$ 1,99 por parcela, ou seja, em 36 parcelas, 3 anos. Tem que trazer para o valor presente. E se fosse pagar à vista, não aceite pagar mais do que R$ 19.792. E isso te dá poder de barganha de negociar com o vendedor. Mas se fosse pagar à vista esse carro de 26 mil, quanto você faria? O vendedor vai chutar, você paga 24 mil e leva à vista. Não, aí você está rasgando o dinheiro. Tá? E a última situação, você conhece o valor à vista do bem e deseja calcular, ou pagar parcelado e calcular o valor das parcelas.
Então, novamente, um exemplo de um carro, tem a fórmula, tem a resolução e tem lá o resultado. O valor da parcela nessa situação ficaria em 1.085 ao mês durante 2 anos que o sujeito teria que pagar. E insisto de novo, por que eu passo as fórmulas originais? Porque muitos de vocês, eventualmente, lá no futuro, vão prestar algum concurso público, e em concursos não se pode usar calculadora. Então, vocês precisam ter uma fonte onde que existem essas fórmulas e treinar para se preparar para o concurso. Lógico que notem que lá em cima, no denominador, tem a taxa, abre parênteses, 1 mais a taxa elevada ao N, que é o número de parcelas. Num concurso público, lógico que não vai ter lá a questão da prova, não vai ser elevado a 24, né? Vai ser elevado ao cubo, ao quadrado, ao cubo, de modo a vocês pegarem, como que eu faço? Para você levar 4 ao quadrado, por exemplo, é pegar 4 e multiplicar por 4, que vai dar 16. 4 ao cubo é multiplicar 4 por 4 por 4. Então, nas questões dessas provas de concurso, o expoente lá, ele não vai ser um número muito grande, porque senão vocês perderiam muito tempo só para calcular o elevado ao 24. Com uma calculadora fica fácil, mas a mão aí, até 24, daria uma trabalheira danada. Então, vocês precisam também saber, para fins de concurso no futuro, que vocês não podem usar calculadora, mas também é bom saber as fórmulas para saber de onde saiu aquele valor que o visor da HP está te apontando, para você acreditar na HP. Ok? Então, esse slide eu acrescentei ele no SIGA lá, eu acho que foi na quarta-feira, e aí agora eu iria passar eu vou voltar aqui eu pretendo passar para os exercícios, as tarefas resolvidas que eu já disponibilizei para vocês lá também. Antes eu queria fazer uma proposta para vocês, e agora eu queria que vocês me respondessem. No áudio aí, porque eu não estou com o chat aberto aqui. Eu faço uma proposta para vocês. Eu pago para vocês uma pizza hoje, ou vocês preferem receber essa pizza de mim no dia 19 de abril, agora é o dia que acaba o curso? Hoje ou no dia 19? Uma pizza grande, o sabor, a escolha de vocês. Perdoe-me, professor, pode repetir, fazendo favor? Não estou escutando. Se eu oferecesse uma pizza para cada um de vocês, vocês preferem receber ela hoje ou no dia 19 de abril, daqui a 40 dias? Hoje. Já tem um voto da Maria Clara para hoje. Eu acho que foi a Maria Clara. Eu preferiria hoje também. Alguém preferiria receber essa pizza no dia 19 de abril? Não, eu quero comer Eu ela preferiria. hoje. Quem eu é esse? prefiro o dia 19 de abril. Sou eu, o Max. O Max é rebelde mesmo, tá? Minha preferência temporal é alta, então prefiro o dia 19. Tá. Mas note, a maioria com certeza preferiria receber hoje, não é? Alguma anormalidade disso? Não. Isso aí vocês devem ter visto lá na microeconomia, as preferências do consumidor. O consumidor sempre vai preferir o consumo no presente, nunca no futuro. Com exceção do Marcos, lógico, tem exceções aí. Desculpa a brincadeira aí, Marcos. Mas isso é um comportamento normal das pessoas, dos consumidores. Agora, se eu refizesse essa, para os que responderam que prefeririam hoje, se eu refizesse essa proposta, modificasse ela um pouco, vocês preferem receber uma pizza hoje
ou um churrasco no final do curso? Churrasco. Churrasco com truco. Churrasco com truco, com bebes, com direito a tudo. Mudaram de opinião, né? A proposta melhorou, né, professor? A proposta melhorou, lógico. Mas o que melhorou? Entre o bem que vocês receberiam hoje, para consumir hoje, para fazer esse sacrifício desse abster, desse consumo hoje, e consumir só no dia 19 de abril, vocês exigem um prêmio. Qual é o prêmio? Em vez de uma pizza, vocês vão receber um churrasco, que é melhor, eu acredito que para a maioria seja melhor do que uma pizza. Então, notem, vocês estão, mediante um prêmio, vocês fazem o sacrifício de não consumir hoje para consumir lá na frente. Concordam? Gente, pode, se alguém discorda, pode... Mas se alguém concorda... Sim, professor, concordo. Concordo, né? Então, isso também é natural. E, em análise do investimento, notem que existe o prêmio, no caso aqui, da abstenção do sacrifício ao consumo hoje, o prêmio é um bem que vocês vão ganhar lá na frente com uma qualidade um pouco melhor. Aliás, eu acho que é muito melhor um churrasco ante uma pizza, né? Ainda mais se vier acompanhado de truco. Então, no mercado financeiro, ou na vida financeira, ou no objeto da nossa disciplina, é a mesma coisa, gente. O que é esse prêmio que a gente recebe aqui, que nós vimos aí, nessas questões que nós vamos, nessas tarefas aí, que nós vamos ver nas tarefas que eu vou passar daqui a pouco. O prêmio é os juros que eu vou receber lá na frente. Vocês devem ter visto lá a introdução, economia, eu acho, poupança igual a investimento, não sei o quê. A poupança é a abstenção do consumo presente. E você só faz esse sacrifício se você receber um prêmio. E em economia, esse prêmio que você recebe é os juros. Por isso que as pessoas fazem aplicação financeira de dinheiro disponível em bancos para receber uma remuneração, que hoje está baixíssima, 2% ao ano, mas não guardam esse dinheiro num cofre, a não ser que seja dinheiro ilegítimo lá, que as pessoas não querem esconder, não querem que apareça. Mas, senão, todas as pessoas, quem tem dinheiro disponível, coloca lá para ser remunerado ao longo do tempo, num banco, numa instituição financeira, enfim. Isso é o famoso VDT, valor do dinheiro no tempo. Eu acho que eu já devo ter feito essa pergunta lá no vídeo introdutório, né? Se vocês não acreditam que o dinheiro tem valor ao longo do tempo, então me emprestem R$1.000 hoje, que eu devolvo para vocês os mesmos R$1.000 no final do ano, enfim. Mas se vocês me emprestarem R$1.000 hoje, vocês vão exigir que lá na frente eu devolva os R$1.000 e mais um plus, mais um adicional. Senão vocês não vão fazer esse sacrifício de se abster de ter em seu poder esses R$1.000 hoje. Tá ok? Então, agora eu quero passar para... Eu vou parar essa apresentação da... Eu vou passar... Acho que já parei a apresentação. Tem que disponibilizar aqui. Só um momento, gente. Compartilhando. Agora vocês estão vendo uma planilha de Excel? Sim. Visível. Sim, Visível. dá para ver. Então, a tarefa 0 é aquela que eu encaminhei lá no SIGA no dia
no domingo, dia 1º, ou seja, eu coloquei tarefa 00, porque essa eu não vou cobrar de vocês. Deixa eu lembrar da questão agora. Ah, tá, essas propostas de empréstimo pessoal que a gente recebe no celular, dessas financeiras, bancos, eu não sei de onde o pessoal consegue o telefone da gente, mas vive mandando isso aí. E uma das propostas era que eu pegasse 30 mil emprestados, pagaria 80 parcelas de R$550. E aí eu pedi a opinião de vocês. Notem que está resolvido aí, né? O que eu queria nessa provocação que eu fiz encaminhando esse pedido de opinião de vocês, era que vocês calculassem a taxa de juros que estava embutida nessas 80 parcelas de R$550. Muitos, a grande maioria, pegou os R$80, multiplicou por 550, viu que o resultado dava 44 mil, e respondeu, olha, eu não tomaria esse empréstimo, porque o juro está muito alto, são 14 mil de juros que a pessoa vai pagar. Notem que tomar 30 mil emprestado e devolver 14 mil em juros, quase a metade do que você tomou emprestado, ou seja, 30 mil, é juros que você vai pagar lá na frente. Né? Então, de fato, a melhor resposta é não. Muito poucos me calcularam a taxa de juros embutida, era isso que eu queria, mas quem não calculou, não se preocupem, o objetivo não é acertar. Eu não vou penalizar ninguém, porque não calculou os juros aí das parcelas e a resposta é errada, nada disso. Para mim, eu devo ter comentado, o mais importante é a participação de vocês, e eu vou conseguir ir percebendo ao longo dessas 6 semanas a evolução de vocês, se vocês estão captando o conteúdo ou não. Então, alguém... deixa eu me localizar aqui. Alguém me mandou uma resposta? Alguém? Está presente a Fernanda? Não. Não está, eu acho. Eu não comento respostas que eu recebo, tá? Quando estão erradas, enfim, isso eu não comento. Mas essa resposta, acho que foi da Fernanda que eu recebi, e eu achei muito interessante, embora ela não tenha calculado juros, sei lá, não tenha respondido exatamente o que eu queria ouvir, ela me chamou a atenção, olha, se fosse necessário tomar um financiamento, seria melhor a segunda proposta. Eu confesso para vocês que tinham 3 propostas naquela mensagem que eu recebi, e eu foquei só na primeira. A segunda, de 60 mil, eu nem foquei nela. E ela disse, porque os juros seriam bem menores. Aí eu, de fato, fui resolver. Notem aí, que 60 mil com 80 parcelas de R$912, os juros embutidos caem pela metade. Então, eu achei muito interessante essa observação, que eu não tinha me dado conta disso, que na segunda proposta é metade dos juros. A primeira resposta, a primeira alternativa de tomar 30 mil, a melhor resposta é dizer não, porque os juros estão muito altos. Nossa, gente, numa taxa básica de juros de 2% ao ano, você ficar pagando 1% ao mês ao longo de 80 meses, alguns perguntaram até qual seria o meu perfil, tá, se eu teria renda ou não. Bom, eu dei uma dica lá, que esse amigo de vocês, ele tinha poder aquisitivo, tinha um cartão Platinum lá, estourando lá com um monte de limite disponível. Tá? Ele poderia muito bem pagar esse 1% de juros ao mês. Mas a ideia é que vocês percebam que juros muito elevados embutidos nas parcelas... aliás, desculpem aí o comentário anterior, isso aí é da questão da calça jeans lá, não é dessa questão aqui. Mas juros muito elevados
você vai estar sendo penalizado pelos juros. E a ideia não é essa, a ideia é que você seja beneficiado pelos juros, altos ou baixos. Tá? Então, a resposta correta era recusar, porque os juros estão muito altos. Aí, resolvendo essa questão que a menina me lembrou, olha, a segunda proposta de tomar financiado 60 mil é mais interessante, porque os juros são menores, eu não acreditei, fui lá calcular, de fato, são a metade, de 1,018 ao mês, cai para 0,5% ao mês. Os juros caem pela metade. Então, note, tomando 60 mil emprestado, 80 parcelas de 912, essa pessoa estaria pagando 72 mil no final, ou seja, dos 60 pagar 72, 2.960 de juros. Na primeira proposta, ele pagou 14 mil de juros. Então, aí que me ocorreu, essa seria uma proposta interessante, e essa proposta eu não inventei, tá? Ela existe, porque eles mandam aí para celular de um monte de gente, eles conseguem os telefones da gente não sei de onde. Então, muito comerciante que, de repente, numa situação complicada agora, deve estar precisando de um dinheirinho, digamos lá, uns 30 mil para capital de giro, para, enfim, para sobreviver esse período que a gente está passando, principalmente o comércio, um poderia, de repente, tenha o objetivo de tomar um empréstimo de 30 mil, e o vizinho dele, ou o comerciante do lado, também vai tomar 30 mil de empréstimo. Então, notem que se ambos tomarem um empréstimo de 30 mil individualmente, ambos vão pagar 14 mil de juros, somados os juros de 2, quando quitarem o empréstimo, vão ter pago 28 mil de juros. E se por acaso um tiver confiança no outro, e os dois chegarem a um acordo, só um deles toma um empréstimo desses de 60 mil, recebe os 60 mil na conta, através da financeira, do banco, sei lá, e repassa os 30 mil para o outro. As prestações que eles têm que pagar são de 912, ou seja, 456 cada um, né? E no final, ambos em conjunto desse financiamento, o empréstimo de 60 mil, terão pago 12.960, ou seja, menos 6 mil e uns quebrados, 6.500 reais de juros sobre esse financiamento, que eles, dividindo entre eles, 30 mil para cada um, vão pagar 6. Notem que se tomarem o financiamento individual, cada um teria pago 14 mil. Achei muito interessante, compartilhando com vocês aí. Só para vocês entenderem aqui as respostas que eu coloquei, tá? A tarefa 2, nossa, já estamos quase caminhando para 1 hora, vou ter que acelerar um pouco. A tarefa 01, por exemplo, essa também mandei, eu questiono lá se a taxa básica está em 2% ao ano, quanto que é a taxa mês. Então, tem lá, no primeiro slide que eu enviei, primeiro PDF com slide que eu enviei, tem lá como calcular a taxa equivalente. O interessante aqui é que uma colega de vocês, ela me ensinou uma forma de calcular através do Excel, usando a função potência do Excel. Eu não sabia calcular isso, nunca tinha tentado pela função potência, e segui os passos que ela me indicou lá na resposta dela, e de fato dá certo. Só que, ó, note, a função potência do Excel está aqui em azulzinho. É igual potência, o valor que você quer elevar ao quadrado, por exemplo. Então, 4,2. Então, 4 ao quadrado, a resposta dessa função potência do Excel vai dar 16. Se vocês quiserem calcular, por exemplo, 358 elevado à 10ª potência, por exemplo, ó,
O resultado aparece aqui. Eu botei muito alto, ele saiu um exponencial aqui. Eu vou botar um número mais baixo um pouco. 4 elevado à 10ª potência, ó, função potência, dá 1.048.576, segundo o Excel. E o que ela mostrou é que você pegar a função potência do Excel, modificar ela, notem que ela colocou aqui, potência igual, abre parênteses, 1 mais a taxa, ponto e vírgula, 1 dividido por 12, ou seja, os juros de 1 ano dividido, o ano tem 12 meses, dividido por 12. Subtrai, já que lá antes da taxa ela está adicionando a unidade, depois do parênteses você subtrai a unidade e o resultado está certo. Eu não conhecia essa função, usar a função potência do Excel para calcular taxa equivalente de juros. E ela calculou também a taxa de 1 dia que eu pedi na questão. Então, notem aqui, a função potência dela é 1 mais a taxa de 12% ao ano, ou seja, 1 dia dividido por 365 dias do ano, e dá certinho. Aí eu resolvo também, como eu sempre resolvia na HP, aí eu dou as dicas para vocês aqui. Note a taxa de juros para vocês entenderem como eu resolvi na HP. Na verdade, isso aí é um macete da HP. Tá? O que eu fiz aí? Eu coloquei lá no valor presente 100 CHS-PV. O CHS, essa teclinha CHS, é para você transformar em negativo o valor da entrada que você deu na HP. Então, o valor presente eu quero que seja 100 negativos. Ou seja, no dia 1º de janeiro, eu desembolsei R$100 e apliquei num produto financeiro que rende 2% ao ano. O ano tem 12 meses, por isso, N igual a 12. Prestação não vai nada, e o valor futuro, ou seja, daqui a um ano, no dia 31 de dezembro, se a taxa de juros é de 2% ao ano, se eu desembolsar 100, no final do ano eu tenho R$102. Aí eu clico no I para buscar qual é a taxa embutida aí, do rendimento desses 2%, rendimento mensal desses 2% ao ano. HP me retorna 0,1652. Ou seja, se a taxa de juros anual é de 2% ao ano, a taxa mensal é de 0,16% ao ano. E aí eu complemento a pergunta, se a taxa anual é de 2%, qual é a taxa diária? Bom, se eu conheço a taxa diária, eu parto da mesma lógica, eu deposito R$100 num dia, e eu quero saber, no final do mês, se a taxa mensal é de 0,1652, eu sei que no final do mês eu vou ter R$100,16. E como eu sei que um mês tem 30 dias, eu coloco N igual a 30. Então, ela me retorna uma taxa de 0,0055 centavos de taxa de juros diária. Note, o valor sai muito baixo, sai meio centavo, que nem existe em nossa moeda meio centavo. É porque nós estamos tratando de valores muito baixos, tá? Agora, imaginem se essa taxa, em vez de ser de 2% ao ano, que é a taxa básica, a taxa Selic, a taxa dos fundos de renda fixa, fosse a taxa do seu cartão de crédito, que muitas vezes chega a 300% ao ano. Então, você pode calcular a taxa mensal do seu cartão de crédito e a taxa diária de juros do seu cartão de crédito. Você vai ver que isso essa taxa ela é de outro planeta, não é no nosso mundo, não. E, finalmente, acelerando, já estamos em 1 hora de vídeo aula aqui, de live, a tarefa 02, a tal da compra da calça jeans de um colega seu, um amigo seu, enfim, que pede a sua opinião.
A loja cobra R$200, o vendedor diz que esses 200 pode ser pago em 3 vezes, sem juros. Sem juros, uma ova. Mentira, tem juros embutido aí. Nenhum comerciante é tão bonzinho, né? Tão bonzinho, que abre mão de receber o valor do bem agora para parcelar para você em 3, 10, 20, 24 vezes, para receber parceladamente ao longo dos meses. Ninguém é tão bonzinho, muito menos os comerciantes. Entende? Então, eles sempre vão dizer, não, mas se for pagar à vista é os mesmos R$200, porque não tem juros. Tem juros, sim, senhor. Aí, naquela situação que eu explanei lá, se você meio que se mostrar desinteressado, eu compraria se tivesse um desconto nesses 200, pagaria à vista. Eles vão dar um jeitinho de vender à vista e dar um desconto para você. Então, eu coloquei aquela situação, supondo que o gerente autorize vender, se for à vista, vender a R$170. O que eu queria saber era, naquela primeira proposta de R$200 em 3 vezes, qual era o juro embutido em cada parcela, em cada uma daquelas 3 parcelas. Anotem aí, que eu calculei na HP, os juros embutidos ao mês de 5,57%. 5,5% de juros ao mês. Lembro, na tarefa 1, taxa básica de juros está 2% ao ano. E os juros embutidos em cada uma das 3 parcelas dessa loja é de 5,5% ao mês. Então, quando o seu amigo que estava querendo comprar calça pede a sua opinião, se você tem um HP, você calcula aí. Bom, se o gerente concordou em dar um desconto para quem paga à vista, o preço à vista é 170. As parcelas são 3, e se não pagar à vista, se for pagar parcelado em 3 parcelas, o valor futuro, o valor final vai ser 200. Então, é só calcular os juros embutidos em cada parcela. Pronto, e aí o parecer técnico, aí, ou seja, a resposta que você deveria dar ao seu colega lá, comprador da calça. Parcelado, você estaria pagando 5,5% de juros ao mês. E deveria sugerir a compra da calça à vista, porque ia economizar. Gostei aí de alguém aí que respondeu, olha, eu compraria à vista, porque teria desconto de R$30, R$30 eu compraria uma ação da Petrobras, que estava lá no dia, lá nos seus 20 e poucos reais, e os 8 restantes ainda tomariam umas latinhas de cerveja. Ótimo. Gostei da imaginação. Mas aí eu fiz três observações, só para concluir, 3 observações. No final dessa tarefa 2. Observem, a primeira, observem o comércio, de um modo geral, ele tenta forçar vendas a prazo e não à vista. Aliás, eu garanto para vocês que tem muito dono de lojas ou de redes de lojas espalhadas pelo Brasil, cujos gerentes, eles já são avisados. Se a tua loja vender por dia, ao longo do mês, a média diária de venda à vista superar tanto por cento, por exemplo, 20% de vendas à vista, você perde o cargo de gerente. Os donos de lojas permitem que o gerente, eventualmente, para não perder uma compra, autorize com desconto uma venda à vista. Mas, preferencialmente, os vendedores, para quem é do comércio aí, sabe que isso é verdade. Os vendedores são orientados para forçar a venda a prazo. Por que isso? Imaginem o dono da loja. Quando ele recebesse R$170 no final do dia, esses R$170, digamos, ele não vai guardar no cofre da empresa. Ele vai mandar lá para o banco e fazer uma aplicação. Quanto que ele recebe nessa aplicação ao mês desses R$170?
Olha lá em cima, a taxa básica Selic, no máximo, 0,16% ao mês. E se ele vender à vista, quanto que ele está recebendo de juros por mês? 5,5% ao mês. Note, por isso que o comércio, de um modo geral, prefere as vendas à vista e nunca a prazo. E quando você aceita, desculpa, falei o contrário, o comércio prefere as vendas a prazo e nunca as vendas à vista. E quando você aceita, é o que eu comentei, o consumidor sai da loja, eu, em vez de pagar R$200 para comprar essa calça, agora a loja me parcelou ela em 3 vezes, ou seja, por mês eu só vou precisar pagar R$66. Então, R$66 é bem mais fácil, cabe no meu bolso, é a armadilha que eu coloco na terceira observação, é a armadilha da parcelinha que cabe no seu bolso. Você vai pagar só 66 por um, pega os 200 e divide por 3. Aqui está errado, eu coloquei. Não, está certo. 3 vezes de 66. Então, 66 é muito... Você sai com a impressão que a loja está sendo boazinha contigo. Que é mais fácil você pagar 66 ao longo de 3 meses do que pagar 200 em uma tacada só. Então, você sai assim, feliz, né? Se sentindo lisonjeado, porque a loja está facilitando a compra. Na verdade, você está deixando os juros trabalharem contra você. E de quanto é esse juro? 5,5% ao mês. Juro que está penalizando. Não sei se eu consegui passar a mensagem, mas depois vocês me mandem aí. E-mail, mensagem. Oi. Pode falar. Me explica da taxa, por favor. Oi, Marcos, qual taxa? É de 5,56. É o Matheus, só um pouquinho. Vou voltar lá. Deixa eu ver, tarefa 2, né? 5,56. Como que eu calculei isso, Matheus? Como que você achou essa taxa aí? Como que eu acho ela? Isso, mas está representado aqui na HP. Notem que esse sombreado aqui, esse cinza aqui em cima, é a frente da HP. Então, eu dou a entrada na HP, o valor futuro é R$200. Ou seja, o valor futuro por quê? Porque a proposta da loja é que eu pague em 3 vezes. 3 de 66,66. Então, multiplicando 3,66, a última parcela vai ser 3,66,67, somando tudo vai dar R$200, que é o valor da calça. Então, esses R$200 que a loja coloca lá é o valor futuro do bem. O número de parcelas é o N aqui. A loja diz que é 3 parcelas. Então, lá na teclinha N, eu dou uma entrada a 3 e clico em N. O valor presente, quanto que é? Que a loja não me diz, mas como eu forcei, e o gerente teve que atualizar, porque eu exigi desconto para pagar à vista, o gerente disse, se ele for pagar à vista mesmo, para não perder a renda, cobra 170. Eu considero isso o valor presente do bem. Então, se o valor presente é 170, o valor futuro para pagar em 3 vezes é 200, e o número de parcelas é 3, eu clico no I e a HP me responde aqui 5,5667. Essa é a taxa de juros que está embutida em cada uma das parcelas de R$66. Professor, Senhor, como que seria fazer à mão isso? A mão é lá no slide que eu falei. Vamos ver aqui. Aqui, na verdade, eu estou buscando taxa de juros, né? professor, Oi? eu tenho HP aqui, mas eu não me lembro como é que é o passo a passo. Teria como você depois passar, tipo, primeiro é o FV, o passo a passo certinho? Não, as entradas, tanto faz a ordem. Normalmente se começa aí pela esquerda. Primeiro eu digito 3 e aí clico no N na HP.
Depois eu vou lá e digito 170, deixa eu arrumar aqui, aí eu tenho que clicar lá naquela teclinha bem à direita, CHS. Ai, agora como isso aí está em forma, deu errado aqui. Deixa eu voltar isso aqui. 170, daí logo em seguida do 170 eu tenho que clicar aqui em CHS para tornar esse 170 negativo, e daí clico em PV. E depois eu clico na HP, eu digito 200 e clico em FV. Então, as que estão em cor escura aqui são as 3 entradas que eu dou. Aí, dando essas 3 entradas na HP, eu vou lá e clico na teclinha aí. E aí a calculadora fica rodando, e no visor vai aparecer 5,5667. Não ficou claro aqui? Preferencialmente comecem com as entradas da esquerda para a direita, na ordem. Pulem o I, porque o I, que está em vermelho, é o que vocês vão buscar. É o valor que vocês querem descobrir. Para tirar a prova disso, eu fiz o caminho inverso. Notem na debaixo ali. Deixa eu separar isso aqui. Ó, essa debaixo é a segunda operação que eu fui conferir se essa taxa estava certa. Aí o que eu fiz? São 3 parcelas, então, digita 3 e clica em N. Os juros que eu já descobri na operação anterior é de 5,5667. Então, eu digito esse valor e clico em I. Portanto, agora eu estou informando para a HP o valor dos juros. O valor presente, o 170, é o mesmo. Aí eu clico em FV para buscar o valor futuro. Aqui está, deu 199,9999, porque se fosse em 2 casas, ela arredonda para 2, tá? Mas, então, 199,9999 é praticamente 200. Então, confere, bateu o valor futuro desse bem em 3 parcelas a essa taxa, dado o valor presente, vai dar R$200. E alguém perguntou, acho que foi Matheus. Matheus, Sim, tá aí? como que faz a mão? Calcula a mão? Então, eu teria que voltar. Eu não sei qual a apresentação que vocês estão vendo aí. Mas naquele slide que eu mandei, eu vou te dizer qual é a situação. Se quer descobrir juros, de fato não tem. Não tem lá, Matheus. Então, eu vou anotar aqui, tá? É mais uma situação. Para você descobrir os juros, dadas as parcelas. Então, eu não coloquei aí. Mas eu estou anotando aqui, Matheus. Então, deve ter uma quinta situação que é muito útil. Eu vou ver isso aí e vou disponibilizar lá no SIGA, tá? Nem que seja um slide só. Tá bom, Matheus? Ok, beleza. De fato, eu olhei aqui nessas 4 situações que eu passei para vocês e não está aí. Mas eu vou olhar aí e depois eu te respondo. Qualquer coisa eu te mando mensagem aí ou um e-mail. Tá bom? Ok, professor. Gente, deixa eu voltar aqui, vamos ver quantos temos ainda. Ó, estamos passando 15 minutos do tempo. Podemos ficar por aqui? Ou alguém tem dúvida aí, ou alguma pergunta que eu aproveito e anoto aqui e respondo? Olhem lá, já tem a tarefa 3, tá ok? E acho que a gente vai ver aí mais uns dias aí sobre essa questão da revisão, e depois vocês já lá na leitura daquele primeiro slide, já entrem lá nos métodos de análise de investimento. Daí, a partir, eu acho que as próximas, a tarefa 4 em diante, já vai ser sobre análise de investimento mesmo, não mais de revisão de matemática financeira. Tá? Cálculo de VPL, cálculo da TIR, etc. e tal. Ok? Tá bom, gente? Podemos parar por aí? Eu vou parar a apresentação aqui do slide e vou ter que interromper a gravação, tá bom?
Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou ter que terminar a gravação e me despedir de vocês. Não se esqueçam, encaminhem dúvidas ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, para que eu possa produzir material, tipo essa pergunta do Matheus, né, como que faz a mão para calcular essa taxa. E para eu, ao longo da semana, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, para eu ir colocando lá para vocês. E na próxima sexta, a gente tem nosso segundo encontro. Tá bom, pessoal? Vou me despedindo. Bom dia para todos. Fiquem bem. Até sexta-feira que vem, então. Deixa eu parar a gravação primeiro.